Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, dentro da Palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Palavra de Deus tem uma palavra, né? A Bíblia tem uma palavra para todos os instantes das nossas vidas, todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente com esse assunto agora, que muitas vezes tem sido assim um tabu no meio do povo de Deus, né? Um tema extremamente interessante: sexo no casamento, bênção ou maldição, né? O bênção ou fardo, sexo no casamento. É uma bênção de Deus ou um fardo para as nossas vidas? É um assunto da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022. Mas antes de estarmos falando sobre isso, nós vamos orar. Eu convido a você que baixe suas cabeças, que vocês fechem os olhos e estejam levando seus pensamentos a Deus, pedindo a Deus que tire todos os paradigmas, todas as concepções pré-concebidas, para que Deus fale ao seu coração, como Ele falou ao nosso. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus. Tu nos constituíste, nos fez, ó Pai, desde o ventre da nossa mãe. Tu já sabes, ó Senhor, todos os detalhes do nosso corpo, todas as nossas necessidades. E o Senhor procurou, ó Deus, e tem procurado suprir, ó Deus, todas elas. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que tu venhas a ter com cada lar em que a tua palavra está adentrando nesse instante. Eu não sei quais são as petições, a situação de cada um, mas eu sei que tu és Deus. Tu és aquele que pode operar o teu milagre, tu és aquele que pode, ó Deus, transformar as nossas vidas, transformar a nossa realidade. Obrigado, ó Deus, por tudo. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos à tua palavra. Fala, ó Pai, as nossas vidas e usa-me, ó Deus, como instrumento nas tuas santas mãos. Quer que eu não venha falar nada de mim mesma, mas simplesmente usada por ti. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Sexo no casamento, bênção ou fardo? Esse é um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes. E Antunes, ela fala com muita propriedade, né, sobre isso. E ela diz o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim Deus nos fez, homem e mulher, Deus nos fez. Então, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, eles já estão definidos em nossos corpos. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez. E a nossa sexualidade, por consequência, também já está definida em nossos corpos. E em um sentido mais profundo, ela diz que tudo que somos e tudo que fazemos tem implicações sexuais. Freud que o diga, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tem, num nível mais profundo, tem implicações sexuais. Então, nós não devemos tentar negar ou rejeitar essa sexualidade que existe em nós, né? Nós não podemos rejeitar isso, nem tentar negar, porque já está em nossos corpos desde a Constituição. Como eu costumo dizer, a Bíblia tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Não seria diferente nessa agora, em relação à nossa vida sexual. A palavra de Deus, ela é clara, né? Ela é objetiva, e a palavra de Deus, ela nos fala tremendamente sobre isso. E ela diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. Está em 1 Coríntios 7:3. Às vezes há, como nós falamos, esse tabu em falar sobre sexo, em falar sobre sexualidade no meio do povo de Deus. Mas a Bíblia é clara, né? Ela é clara e objetiva, e Paulo falando ali à igreja, aos Coríntios, esclarecendo ali a igreja,
Paulo ele fala, né, com muita propriedade sobre isso. E aí a gente vai ver que até o versículo 5, até o capítulo todo está falando sobre os deveres do marido e sobre os deveres da mulher. Então, do versículo 3 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio, né? Para que Satanás não venha tentá-los por não ter domínio próprio. Então, a palavra de Deus, como nós falamos, ela é bem clara. E Paulo diz, olha, os maridos, falando ali porque houve essa discussão, houve esses questionamentos. E muitas vezes algumas esposas e alguns maridos faziam voto de castidade, né? Faziam votos de castidade, mas isso sem consultar o seu cônjuge. E aí Paulo ele esclarece, olha, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam cumprir os seus deveres matrimoniais, tanto para o homem quanto para a mulher. Esses deveres eles precisam ser cumpridos. E ele vai mais adiante, nem a mulher tem autoridade sobre o próprio corpo, nem o homem sobre o seu próprio corpo, né? Mas sim a sua esposa, sim o seu esposo, porque quando nós nos casamos, nós passamos a pertencer um ao outro. E aí ele diz, olha, vocês não devem estar fazendo isso, a não ser que seja por consentimento mútuo, que vocês queiram ter um momento de separação, de santificação e dizer assim, olha, eu vou fazer um jejum sexual durante uma semana, durante 30 dias. Mas esse jejum é de comum acordo com seu esposo, de comum acordo com a sua esposa, porque houve um consenso em comum e os dois decidiram por este período. Mas, caso, né, e mesmo assim, Paulo esclarece, olha, por pouco tempo, tá? Por pouco tempo. E se for só para vocês se dedicarem à oração, à consagração das suas vidas ao Senhor. Mas depois disso, que vocês devem o quê? Unir-se novamente. E por quê? Nós precisamos nos unir novamente com o nosso esposo, com a nossa esposa, para que Satanás não tente justamente naquela área em que nós estamos fracos, em que nós não temos domínio, né? Nós, como nós falamos a princípio, nós somos seres sexuais. Tudo em nós leva a essa sexualidade. Um toque, um olhar, né? Um pegar, um tocar na nuca, na orelha. A gente vai ver que a gente sente a eletricidade, o chegar muito próximo de alguém, né? Então, nós somos, como a autora falou, nós somos seres, e tudo que nós fazemos tem implicação sexual. Nós somos seres humanos, nós temos a sexualidade definida em nós e nós não podemos rejeitar essa sexualidade. Então, para a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade humana, ela envolve tanto as relações sexuais como o erotismo, a intimidade, o prazer, né? A sexualidade, ela é experimentada e é expressa por meio de pensamentos, de ações, de desejos, de fantasias. Então, quando Paulo ele diz que nós precisamos, se for fazer esse jejum, essa separação, que haja um consentimento mútuo, um entendimento mútuo, que seria por pouco tempo, justamente por isso, porque nós somos tentados e nós precisamos estar fortalecidos. Então, a sexualidade, ela é experimentada e expressa por meio de pensamentos, por meio de ações, por meio de desejos, de fantasias. Permite também fazer referência a um conjunto de condições anatômicas, fisiológicas, psicológicas, que caracteriza cada sexo. Então, o termo aqui inclui alusão ao prazer sexual, ao conjunto de fenômenos emocionais e comportamentais relacionados ao sexo. Mas já a teologia cristã, ela é clara e ela defende que as relações sexuais,
elas precisam acontecer sim, mas dentro de um contexto matrimonial, no contexto do casamento entre o homem e a mulher. Então, a Bíblia, ela é clara e ela condena o sexo antes do casamento. E aí, a gente vai ver o seguinte, que Paulo falando, ou Paulo não, Deus fazendo, depois que fez o homem, que fez Eva, né, para Adão, que disse, olha, não é bom que o homem fique só, vou fazer uma ajudadora para o homem, uma mulher que seja idônea, que seja capaz, que esteja lado a lado com ele. E aí Deus, depois de tudo isso, Deus faz o quê? A gente vai ver em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Deus dá uma ordem expressa. Deus dá uma ordem expressa e diz assim, nessa ordem expressa de Deus, Deus fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, uma só carne. Então a Bíblia diz, olha, por essa razão, a gente vai ver que Deus fez o homem, fez a mulher, e ele diz assim, olha, vocês agora se unirão, vocês agora formarão uma família, e vocês deixarão o pai, deixará a mãe, e vocês irão se unirá à sua mulher, e você vai se tornar uma só carne com ela. Então, a gente vai ver que há uma sequência de etapas que não pode ser negligenciada, é isso que a autora diz, por quem vai se casar. É uma sequência de etapas. A gente vai ver a primeira etapa, e deixará, né, e deixar pai e mãe, né, a Bíblia fala aqui, ó, deixará pai e mãe, é a primeira etapa, unir-se-á a sua mulher, segunda etapa, e eles se tornarão uma só carne. A terceira etapa, tornar-se uma só carne. Então, primeira etapa, deixará o homem seu pai e sua mãe, depois ele vai unir-se à sua mulher, e terceiro, se tornarão uma só carne. Então, o segundo ponto dessa sequência de fatos é o que nós estaremos discutindo nessa noite, né? É o que a autora vai enfatizar. Ela vai enfatizar justamente isso nesse artigo da revista Visão Missionária, como nós falamos, do segundo trimestre de 2022. Unir-se-á a sua mulher. Esse é a segunda etapa, né? Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E por que ela dá ênfase vai dar ênfase nessa segunda etapa? Porque esse ponto, ele se refere o quê? À união sexual. O casal, dentro da unidade familiar, sob a bênção de seus pais, da igreja e o testemunho da sociedade, eles têm a união legitimada dos corpos. E essa união deve servir para 3 finalidades muito importantes no casamento, né? Então a gente vai ver que a autora vai dar uma ênfase a esse unir-se à sua mulher, nesse artigo. E ela diz que essa união, dentro da nova unidade familiar, o esposo, a esposa, né, sob a bênção de seus pais, sob a bênção da sociedade, sob o testemunho da sociedade e sob a bênção de Deus, da igreja, eles irão agora se unir, né? Irão se unir. E essa união, essa união de corpos tem 3 finalidades distintas e muito importantes para o casamento. Finalidades estas que não podem ser puladas, como é que se diz? Ser negligenciada. E a primeira etapa, né? A primeira finalidade dessa união é justamente demonstrar amor, né? A primeira etapa dessa finalidade, dessa união de corpos, é demonstrar a demonstração física do amor, né? O relacionamento sexual é uma demonstração física de que os dois se amam e cada um é parte do outro, cada um faz parte do outro. Portanto, a relação sexual, ela não deve ser egoísta, só um se satisfazer, simplesmente para satisfação ou desejos ou necessidades pessoais, mas a relação sexual,
ela deve ter em mente que o desejo deve satisfazer o outro, e naturalmente ambos ficarão felizes e satisfeitos. A relação sexual é isso, né? Ela não deve ter, quando você vai unir os dois corpos, não se deve ter egoísmo. Às vezes tem homens, né, que chegam ali, fazem o que tem que fazer e saem, né, e acaba deixando a desejar. Então, a relação sexual, ela não deve ser uma relação egoísta, não deve ser só a minha satisfação, só a satisfação do meu parceiro. Mas o ato sexual em si é uma demonstração de amor, uma demonstração física de amor. E a gente deve fazer o quê? A gente deve procurar satisfazer ao outro. E nessa satisfação do outro, isso é tão interessante, porque nessa satisfação do outro, você também, por consequência, se satisfaz e naturalmente os dois sairão satisfeitos desta relação. E aí, a outra finalidade é a da procriação, né? Por que Deus fez o homem e a mulher e disse, olha, vocês irão se unir, essa união de corpos, essa união em uma só carne, é justamente isso, para a demonstração do amor físico, né? Demonstração física do amor, e também para a procriação. Um dos resultados dos relacionamentos sexuais é a gravidez. A gente vai ver que por aí que tem muita gravidez indesejada, né? Mas a gravidez é uma consequência da relação sexual. A pessoa engravida porque teve uma relação sexual, a não ser, claro, que vá em uma clínica de fertilização, né, para fazer essa fertilização. Mas o natural mesmo, o resultado de uma relação sexual é a gravidez. E a Bíblia nos diz que os filhos, os nossos filhos, eles são uma recompensa que Deus nos dá. Nossos filhos são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor, é a recompensa de Deus para nós. Então, o nascimento dos filhos é uma bênção divina na unidade familiar. E é o modo como Deus mantém a vida humana em sociedade, né? O modo como Deus mantém a vida humana em sociedade. A criança nasceu, depois ela cresce, e o natural é que ela também vai formar uma família. Ela também irá se unir a um homem ou uma mulher e gerará filhos. Então, a sociedade, ela se mantém viva, né? A humanidade se mantém viva através da procriação. Assim, o ser humano, ele cumpre o mandamento de Deus, né? O mandamento que Deus nos deu de multiplicar e de encher a terra. E às vezes as pessoas pegam muito ao pé da letra, né? Que Deus diz assim, olha, em Gênesis capítulo 1, 8, o Senhor nos fala, capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, olha, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí a pessoa pega esse versículo aqui, frutificai, multiplicai e enchei a terra, e acha que é para ter 10, 20, 30, 40, 50 filhos, porque você vai multiplicar. Mas o natural da multiplicação é que se eu tenho um filho e esse filho ele cresce e ele se casa, ele vai gerar ele vai gerar uma criança, então vai gerar uma outra descendência, né? E aí a gente vai ver as descendências e a multiplicação, porque essa criança que nasceu, automaticamente ela vai crescer, vai também multiplicar, né? E aí a gente vai ver essa multiplicação natural. Então Deus nos fez, queridos, seres sexuais. Deus nos fez, nos deu essa necessidade, né, de complementação. E aí os filhos é uma bênção do Senhor, é um presente de Deus que é resultado de uma relação sexual. E o resultado da relação sexual são os nossos filhos, é uma gravidez, né? E aí a gente vai ver que é um presente de Deus para a minha vida, um presente de Deus para a sua vida. E a terceira finalidade do unir-se, né? O homem vai se unir à sua mulher. A terceira finalidade dessa união é justamente o quê? Prazer ao casal, né? É justamente para dar prazer ao casal. A gente vai ver que é uma demonstração física do amor. A finalidade é
também para a procriação, para multiplicarmos e enchermos a terra, né? Manter a humanidade viva. E também Deus nos fez, Deus nos deu, né? Isso aí, para o prazer do casal. E esse, apesar de ser o último ponto, não é o menos importante, né? É que é sobre o valor o qual a autora vai falar aqui, esse prazer do casal, né? E aí ela diz assim que o sexo é bom. É bom, né? E é santo. O sexo é bom e é santo, mas ele precisa ser bom para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. O sexo é um presente de Deus para o homem, para que a mulher sinta um prazer, tenha um prazer um com o outro, né? Então o casamento não é só sexo. A autora coloca aqui, Antunes fala, o casamento não é só sexo. E se for, o casamento for baseado só na atração física, só na sexualidade, ele não dura. Ele tende a rachar com o tempo. Porque um dia a beleza se vai, um dia aquela atração sexual ela passa, né? Um dia aquela atração que você sentia, ela se acaba, e aí vai ficar o quê? Então, os casamentos não é só sexo, mas é por meio do sexo. Por meio do sexo que o homem e a mulher, ele tem a mais íntima e completa intimidade de comunhão, né? Então a gente vai ver que o casamento não é só sexo, mas é o meio pelo qual tanto o homem quanto a mulher tem a mais íntima e completa comunhão, né? O ato sexual, ele é íntimo, ele é exclusivo, é uma única experiência que pertence somente ao casal. Só o homem e a mulher, só ali ao casal. E não deve ser compartilhada essa experiência com outras pessoas. Às vezes as pessoas se filmam, né? Acabam compartilhando pela internet, pelas redes sociais. Mas o ato sexual, ele é íntimo. É uma coisa íntima e é uma coisa exclusiva do casal. E é uma experiência única, é uma experiência que pertence somente ao casal. E aí a autora diz o seguinte, que em uma entrevista realizada no Reino Unido em 2019, com base nos dados de 34 mil pessoas que foram pesquisadas, comprovou-se que os casais ultimamente estão fazendo cada vez menos sexo. De acordo com os pesquisadores, mais de 29% dos homens e mulheres relatam não ter tido relações sexuais no mês em que antecedeu a pesquisa. Então, os motivos para isso são variados, né? São as distrações que são criadas pela internet, o excesso de trabalho, o acúmulo de trabalho que acaba levando a pessoa para casa, e a pessoa acaba levando esse trabalho para casa, ou chega em casa extremamente cansado, desgastado do trabalho, e tem dificuldade de conciliar o sono, tem dificuldade de conciliar trabalho, família e vida sexual, e acaba negligenciando essa área. Então a autora, ela diz assim que nessa pesquisa nos Estados Unidos foi comprovado, né, que 29% dos homens e das mulheres estão praticando menos sexo no mês que antecedeu a pesquisa, não tiveram nenhuma relação sexual. E aí a autora coloca o seguinte, que o sexo é uma bênção de Deus. O sexo é uma bênção de Deus e ele deve ser desfrutado no casamento. E para esse momento é importante, né? E para esse momento importante na vida do casal, a mulher precisa preparar mente e corpo para desfrutar disso plenamente. Então, o sexo, queridos, o sexo é uma bênção de Deus, né? O sexo é um presente de Deus para nós e ele deve ser desfrutado no contexto do casamento. E para esse momento tão importante da vida do casal, a mulher ela precisa se preparar. Ela precisa preparar a sua mente, preparar o seu corpo para desfrutar deste momento da melhor forma possível, desfrutar desse momento plenamente, né? Desfrutar desse momento muito bem. E aí ela levanta alguns questionamentos sobre isso. Se o sexo é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, uma bênção de Deus para nós e que deve ser desfrutado no âmbito do casamento,
né? E que a gente precisa desfrutar bem dessa sexualidade. Ela faz uma pergunta interessante. Por que muitos fingem estar dormindo para fugir do ato sexual? Por que muitas mulheres, e eu vou dizer também aqui, eu coloco também muitos homens, né, acabam fingindo estar dormindo para fugir do ato sexual? Por que algumas mulheres não gostam de sexo? Por que inventam desculpas e não se preparam para esse tempo tão especial de carinho e de troca? Por que essas mulheres elas inventam tantas desculpas e não se preparam para esse momento? Esse momento tão gostoso e prazeroso, tão especial na vida do casal, dessa troca de carinho, dessa demonstração física do amor, né? E dessa troca de carinho, dessa troca de carícias. Por quê? Aí a autora mesmo, ela responde, são diversos fatores, são diversas as implicações que levam muitas vezes a mulher a fingir estar dormindo, ao homem a fingir estar dormindo, a mulher não gostar de sexo, a inventar desculpas, dores de cabeça, dor de barriga e assim por diante, para não ter não participar dessa relação, colocar os filhos muitas vezes na cama, né? Então são muitas as implicações. E aí a autora ela coloca aqui algumas pra gente, esclarece aqui algumas dessas implicações, o que é que leva muitas vezes a muitas mulheres fugirem, né, do momento do ato sexual. Então a primeira implicação que ela coloca para nós aqui é a questão da falta de libido. A falta de libido é uma diminuição do impulso sexual. E ela começa a ser um problema quando essa falta de libido ela afeta o bem-estar e a qualidade da vida do casal, gerando dificuldades no relacionamento, preocupações com a saúde ou com a capacidade do homem ou da mulher. A falta de desejo sexual tem representado cerca de 70% dos casos que chegam aos ambulatórios e aos consultórios de ginecologista no país. 70% dos casos das pessoas que vão ao ginecologista, que vão às consultas, né, em ambulatórios e com ginecologistas, é justamente sobre essa falta de libido, né, essa falta de desejo sexual. A falta de libido, geralmente, ela está relacionada a outras condições de saúde. E aí a autora dá um exemplo aqui, né? Ela fala sobre os fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, traumas, fadigas. São alguns motivos que provocam essa falta de libido. E aí a gente vai ver que a própria medicação que você toma para depressão, ela acaba gerando na pessoa a falta de desejo sexual, né? Ela acaba gerando nessa pessoa a falta de desejo sexual, diminui assim o libido daqueles que tomam essa medicação. As próprias medicações já fazem isso, além da enfermidade em si. Então, nós falamos aqui sobre fatores psicológicos, aí vem a questão das doenças crônicas, como por exemplo a insuficiência dos rins, outras funções do corpo, e aí acabam essa insuficiência, essa doença crônica que muitas vezes existe em nós, e que impedem o funcionamento de outras partes do corpo, acaba também com o apetite sexual, diminui também o libido, né? Então, os medicamentos, como o uso contínuo de remédio para podem diminuir o nível de testosterona, e a testosterona no sangue. A testosterona é o hormônio masculino no sangue, né? Tanto o homem e a mulher têm. O homem ele tem uma quantidade maior do que a mulher. E aí a autora coloca aqui que até os medicamentos, né, para pressão, para depressão, para ansiedade, para câncer de próstata, também pode reduzir a questão do libido. Então, o baixo nível de testosterona é o principal que como nós falamos, a testosterona é o hormônio principal, né, do sexo masculino, é o hormônio sexual masculino, e quando esse hormônio ele está em baixa no sangue, ele pode acarretar essa falta de libido e até a fragilidade ou a perda óssea. Então, é necessário, né, estar procurando um médico, um ginecologista, um endocrinologista, se você não está bem, né, se você está sofrendo justamente desses males, dessa falta de desejo. E aí a autora coloca o seguinte aqui,
que as mulheres entre 20 e 50 anos de idade, elas apresentam problemas relacionados a disfunções sexuais. Porque o estresse cotidiano, as pressões sociais, elas contribuem para o surgimento justamente desse problema. E embora os fatores orgânicos, como doença crônica, endocrinopatias, que é uma desordem hormonal, ou depressão, possam contribuir para a diminuição do desejo sexual, os fatores psicológicos são os principais. E os fatores psicológicos associados também são fundamentais para o surgimento dessa disfunção, né? Então a gente vai ver que o psicológico, associado a outros fatores, ele acaba contribuindo e muito para essa falta de libido, né? Essa falta de desejo sexual. Então é fundamental que a mulher ela faça uma avaliação médica, uma avaliação psicológica completa, que envolva todas as suas queixas de diminuição de desejo. Então, quando o sexo deixa de proporcionar prazer aos dois, é sinal de que alguma coisa está errada, né? Porque Deus nos deu como um presente. Deus nos deu como uma dádiva. Deus nos deu para um completar o outro. Então, se na hora do ato sexual, ao invés de você sentir prazer, você sente dor, algo está errado, algo está diferente, né? E é um sinal de que a gente precisa procurar ver o que é que está de errado com o nosso corpo, com o nosso organismo. E aí o segundo tópico que a autora coloca aqui pra gente é também a questão do vaginismo, né? O que é que o vaginismo é? O vaginismo é tão somente uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico da mulher. E essa contração, ela resulta em dor. A gente vai ver que tem o canal vaginal, né? Ele é abertinho, assim, né? O canal vaginal. Então, há num momento, às vezes, de forma involuntária, a mulher acaba contraindo os músculos e fecha, né? Esse canal. E aí, no momento do contato íntimo, da penetração, de um exame ginecológico, onde você vai fazer uma transvaginal, por exemplo, que há essa contração involuntária, isso resulta em dor, né? Acaba impedindo, porque acaba a relação sexual, tendo ardência na vagina, tendo um desconforto durante a relação sexual e também durante os exames ginecológicos. Ou então até mesmo como é que fala? Na colocação, na isenção, né? Isenção do absorvente íntimo, quando você vai ali inserir um absorvente íntimo. Então, essa alteração pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher, em qualquer fase da vida sexual da mulher. E assim como a falta de libido, ela também tem causas físicas e tem causas psicológicas, como, por exemplo, medo de engravidar, abuso sexual, a mulher que sofreu um abuso sexual, ou a mulher que tem muito medo de engravidar, doenças no trato urinário, hemorroidas, acabam fazendo com que a mulher, de forma involuntária, porque isso não é de forma voluntária, é involuntária, ela acaba contraindo, né, esses músculos do assoalho pélvico e aí acaba tendo essas dores durante a relação ou exames ginecológicos. Então, apesar de possuir várias causas, o vaginismo pode ser facilmente tratado com uma equipe multidisciplinar. O ginecologista que irá verificar se existe uma causa orgânica para a dor, o fisioterapeuta pélvico, que fará o tratamento com a mulher para que ela aprenda a relaxar a musculatura da vagina, e o psicólogo, que vai tratar as causas emocionais do vaginismo. Então, é importante, queridos, esclarecer que essa contração da vagina é uma contração involuntária, não é uma coisa que a mulher faz porque quer, mas de forma involuntária. A mulher não tem responsabilidade nisso, nem controle nisso. E isso muitas vezes traz um descontentamento muito grande para a mulher. E aí, quando ela vai ter a relação sexual ou vai fazer um exame ginecológico, ao invés de sentir prazer, né, ela sente dor. E isso é muito importante. Então, se você está passando por algum problema relacionado a isso, é importante, né, se tratar, procurar um ginecologista. E aí a gente fala que, apesar de ser um dos maiores problemas, o maior número de pessoas
tem essa questão do vaginismo, mas é um problema facilmente tratável quando a gente vai no médico correto, né? Então, você procura com uma equipe multidisciplinar, ginecologista, fisioterapeuta pélvico e psicólogo, vai estar ajudando e muito nesse sentido. Aí tem também coloca aqui também a questão da ornogasmia. Ornogasmia, nossa, o que é isso? Que palavra difícil é essa? Então, ornogasmia, ou transtorno do orgasmo feminino, pode ser definido como uma inibição recorrente ou persistente do orgasmo que é manifestada por sua ausência ou retardo após uma fase da excitação sexual adequada em termos de intensidade e duração. Então, uma mulher com essa disfunção, ela apresenta grande dificuldade de chegar ao ápice do prazer, né, numa relação sexual. Ela tem dificuldade de ter orgasmo. Então, ornogasmia é justamente isso. É a inibição recorrente ou persistente que é manifestada pela ausência ou pelo retardo, demora muito para chegar ao ápice, para chegar ao orgasmo. Então, a ornogasmia é justamente essa ausência extrema ou a extrema dificuldade, como nós falamos, de chegar ao clímax nas atividades sexuais. O transtorno de orgasmo feminino é uma das disfunções sexuais mais comuns que existe, junto com a falta de desejo sexual. Então, a ornogasmia e a falta de libido são as disfunções sexuais mais recorrentes e comuns à mulher. Então, a ornogasmia pode ser chamada também de ela não se refere apenas à falta de orgasmo, né? Mas também ao atraso, como nós falamos, do orgasmo. Isso pode ser causado pelo quê? Por o estresse, por uma baixa autoestima, uma preocupação em excesso, uma enfermidade, né? Essa condição acontece com frequência em mulheres também que estão no período da menopausa, porque há uma queda hormonal, né? Uma questão hormonal ali. Então, a ornogasmia, apesar de ser uma condição que afeta principalmente as mulheres, ela também pode afetar a homens, né? E aí, a necessidade de se buscar um especialista para o tratamento. E aí, a autora faz uma pergunta aqui. Nós falamos a questão da ornogasmia, né? Nós já falamos a questão do libido, nós falamos falamos do libido, né, da falta de libido, do vaginismo, né, que é essa contração involuntária do músculo pélvico e que acaba tendo dor nas relações sexuais. Nós falamos aqui da ornogasmia, né, que é a dificuldade ou a falta de orgasmo, de chegar ao orgasmo. Tem mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida e outras acabam tendo dificuldade de chegar mesmo ao clímax na relação sexual. E aí a autora faz uma pergunta aqui. Então, o que fazer, né? O que a gente faz? O que é que se fazer? O que é que se deve fazer em caso de dificuldade? O que fazer se você apresenta algumas dessas disfunções? O que fazer se você apresenta algumas dessas disfunções? A falta de libido, o vaginismo, a ornogasmia ou uma outra disfunção qualquer sexual? Você vai fazer o quê? Você vai investigar com afinco e descobrir a causa da falta de prazer sexual. Porque, como nós falamos, o homem ele completa a mulher completa o homem, e o ato sexual ele deve ser prazeroso. É uma demonstração física de amor e é um momento em que tanto a mulher precisa sentir prazer quanto o homem precisa sentir prazer. Então, se há uma falta de prazer no ato sexual, é preciso que se investigue com afinco, né? E se descubra a causa dessa falta de prazer. E aí, após descobrir, trate como uma enfermidade qualquer.
tem uma comunicação, e ela coloca aqui, né? Tem uma comunicação e um diálogo aberto com seu companheiro. Conheça-o profundamente, converse sobre aquilo que lhe dá prazer. Isso é muito importante num momento, numa relação sexual. Você precisa conhecer a pessoa que está ao seu lado. Você precisa conhecer o seu esposo. Você precisa conhecer a sua esposa. Ver o que é que dá prazer a ele, a ela. Ver o que é que dá prazer ao seu esposo, ao seu companheiro. Converse também sobre aquilo que lhe dá prazer, sobre o que você gosta. Às vezes muitas mulheres nunca tiveram prazer, nunca tiveram orgasmo, porque nunca teve coragem de falar para o seu parceiro o que é que gosta e do que é que não gosta na cama. Então esse é um momento único de intimidade, de comunhão entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. E é preciso que haja também um diálogo nesse momento, uma conversação entre os dois. E aí a autora coloca aqui, né? Esteja disposta a mudar e a quebrar certos tabus que muitas vezes nós temos. Nós colocamos tabus que muitas vezes são incutidos em nossas mentes de quando nós éramos crianças. Então a gente precisa quebrar esses tabus, né? E estar disposta a mudar. Não se esqueça das preliminares. Isso aqui é muito importante, homens, vocês que estão ouvindo. Não esqueça das preliminares. Olha, o beijo, o abraço, as carícias, as mensagens durante o dia, as palavras de carinho que são expressadas durante o dia. As conversas de pé de ouvido, né? Aquela conversa ali, eu falando que no dia dos namorados nós iríamos namorar lá no jantar. E aí alguém perguntou assim, namorar? Mas lá no jantar? Eu falei, sim, o que é namorar? Namorar é conversar. É dialogar, né? É abraçar, é falar no ouvido, falar aquela conversinha de pé de orelha. Converse, tem essas preliminares. E essas preliminares começam desde pela manhã, né? E às vezes tem homens que são grosseiros com a sua parceira, né? E só vão ali mesmo e pronto, depositam o que tem que depositar e sai, se satisfaz e pronto. Mas o ato sexual, ele precisa satisfazer os dois, tanto o homem quanto a mulher. E as preliminares, elas são essenciais para isso. Eu costumo pensar assim, os homens são mais visuais, mas a mulher, ela é mais no toque, ela é mais na palavra, ela é mais no carinho, no amor, é o que vai levar a mulher a desabrochar, a se abrir para o outro. Então, cuide da sua aparência e higiene pessoal. Às vezes tem mulher que se queixam porque o marido não chega de juntinho ali e vai ter uma conversinha de pé de orelha, vai dar um beijinho no pescoço, nas costas enquanto você está trabalhando. Mas acontece que às vezes a mulher está ali cheia de cebola, fedendo, suada, né? E aí, como é que o marido vai chegar e dar um cheirinho, um beijinho? Então, cuide, querida, da sua higiene pessoal, cuide do seu corpo. Homem e mulher, se cuide. Quando vocês estiverem juntos, que esse momento seja um momento prazeroso, gostoso. Que você esteja toda cheirosa, toda perfumada para o seu esposo. E vice-versa, que o seu esposo esteja da mesma forma, limpinho, cheirosinho. Porque é horrível você chegar, encostar em alguém suado, né? Então, assim, é preciso ter esse cuidado com a aparência e com a higiene pessoal. E relaxe. Relaxe, conheça o seu próprio corpo, experimente essa bênção que Deus oferece para você, que é o sexo a dois, o prazer em casal. E aí a autora coloca aqui, fique atenta, pois os casais sem sexo, eles podem até ser ótimos amigos, serem bons pais, serem pais maravilhosos, mas eles ficam frustrados e ficam vulneráveis. E brechas são abertas para que Satanás ele invista justamente nessas brechas abertas que há no casamento. Então, por que muitos casamentos se acabam? Por que ocorre muitas vezes uma traição, né? Porque não houve ali, naquele casamento, faltou algo. Faltou, muitas vezes, uma complementação, né? E às vezes os parceiros são ótimos amigos, aí você fala assim, mas irmã Paulina, e quando a gente já estiver velhinho, aí já é outro caso, mas enquanto você está nova, que você pode desfrutar
de tudo que Deus te deu, né? Desfrute o máximo. E quando vocês já estiverem velhinhos, vocês vão relembrar dos tempos, né? Eu costumo brincar com meu esposo assim, amor, já pensou quando a gente estiver com a bengalinha e eu também? A gente andando aí de mão dada, relembrando as proezas. Então, quando a velhice chegar, né? A gente vai estar fortificado e preparado para ela. Então, é importante, né? Esse momento sexual, é importante a complementação, né? O sexo, ele não é o principal fator do casamento, mas ele é essencial em uma relação. Ele precisa existir em uma relação a dois. Então, precisamos estar atentos para não deixarmos brechas, né? Para não deixarmos brechas. E aí a autora coloca aqui, ela fala o seguinte para nós: a relação sexual, ela precisa ser praticada como um ato de prazer e de contentamento, não como um fardo ou uma obrigação no casamento. Você não vai ter uma relação sexual por obrigação. Eu vou ter que... meu Deus, já até imagino. Já tô com dor de cabeça só de imaginar que vou ter que ir para a cama. Não pode ser assim, né? Então, a relação sexual, ela precisa ser praticada como um ato de amor, como uma manifestação mesmo do amor pelo seu companheiro, pela sua companheira. É um ato de prazer, de contentamento mútuo para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, deixe de lado, é isso que a autora fala, deixe de lado todas as barreiras que impedem a intimidade de vocês. Não critiquem um ao outro, abandone a raiva, o ressentimento, comunique-se. É importante essa comunicação. Sejam sensíveis à necessidade do seu esposo, à necessidade da sua esposa e doem-se na relação sexual, desfrutem do prazer a dois com tudo o que Deus preparou para vocês. O sexo no seu casamento, ele não será um fardo, mas sim um prazer. Se você observar essas dicas, se você se doar, se você conversar, se você dialogar com o seu companheiro, se você falar o que é que você gosta, o que é que você não gosta em uma relação sexual, se você se doar neste momento, né? Se você for sensível também à necessidade do seu companheiro, da sua companheira, a gente vai ver que o sexo no casamento ele vai ser prazeroso. Ele vai vir de forma natural. E nós iremos cumprir aquele mandamento que Deus deu: crescer, multiplicar e encher a terra, né? Então, finalizando, para guardar no coração, eu deixo para vocês o que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois disso, unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio, por não conseguirem dominar as necessidades, porque nós temos necessidades sexuais. Nós temos necessidades sexuais. Então, nós precisamos, queridos, nos doar, né, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, nós não podemos recusar esse momento tão sublime de intimidade íntima entre o homem e a mulher, esse momento único do casal. Então, precisamos, né, não fazer votos, e a Bíblia ela é tão taxativa nesse sentido, que ela diz o seguinte, que se a mulher fizer um voto ao Senhor, e o marido não concordar com aquele voto de castidade, a mulher está liberta do voto que ofereceu a Deus. Da mesma forma o homem, se o homem votar, dizer, Senhor, eu voto agora que não vou ter mais relação com a minha mulher, a Bíblia ela é taxativa. Se sua mulher não quiser, se sua mulher não aceitar esse voto é desfeito. Então nós precisamos, queridos, se por algum período, em algum momento de nossas vidas, você sentiu o desejo, de sua vida você sentiu o desejo de ter um momento de oração íntima com Deus, e para isso você queria se desligar desse momento também, de fazer um jejum sexual no casamento, você converse com seu esposo, você converse com a sua esposa, e que isso seja por pouco tempo, né? Por um tempo determinado, vai ser assim, a gente vai fazer jejum por tantos dias, né? E uma coisa determinada, uma coisa de comum acordo. E por que isso acontece? Nós precisamos, quando finalizar isso aí, voltar a nos unir, voltarmos a ter a relação sexual, essa troca de prazer íntima do casal. Por quê? Porque Satanás,
não encontrará brecha em nossas vidas, em nosso casamento para investir. E quando estamos vulneráveis, quando nós não estamos sendo satisfeitos, nós ficamos vulneráveis às tentações do inimigo. Então tenha sempre isso em mente. Não recuse o seu companheiro, exceto por consentimento mútuo durante um tempo, mas depois una-se de volta a ele e se dedique e não permita que Satanás encontre brecha no seu lar. Então que Deus te abençoe. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que você possa desfrutar desse momento tão gostoso de intimidade com seu esposo, com a sua esposa, sentindo prazer. Que esse momento seja um momento prazeroso, seja um momento abençoado por Deus. A Bíblia, o sexo é uma bênção de Deus para as nossas vidas no contexto do casamento, né? No contexto marido e mulher, a Bíblia é bem clara: deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, Deus lhe abençoe. Então, que Deus abençoe sua família, sua vida, seu lar. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em nossas vidas. E, queridos, vamos continuar orando? Vamos nos cuidar? Olha, as casos de Covid já estão crescendo novamente no país. Nós precisamos ter uma atenção redobrada, um cuidado todo especial conosco e com o próximo. Então, vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.